Hao Yi era um vagabundo sem valor que não conseguia arranjar namorada com aquela cara feia. Mas tudo muda quando ele encontra acidentalmente um chocolate do amor deixado pela deusa do amor. Eu só usei um anime. E bora! No dia em que sua vida virou de cabeça pra baixo, Hao Yi estava se divertindo como figurante na aula, quando Zitong, a garota mais bonita da escola, entrou e disse que estava grávida dele. Enquanto seu mundo pacífico desmoronava, todos ao seu redor começaram a tirar fotos como se trabalhassem para tabloides. E quando ele gritou com Zi por falar besteira, os fãs se voltaram contra ele, então ele agarrou Zitong e saiu correndo da sala. Infelizmente, seus perseguidores espalharam a notícia online, tornando o inimigo público número 1 do campus. Enquanto se escondia com Zitong, a garota delirante disse que o bebê não gostava da forma como ele a fazia correr. Hao Yi imediatamente implorou para que ela parasse de falar besteira, mas não adiantou. Nesse momento, uma voz saiu do alto-falante pedindo para Hao Yi ir ao escritório do diretor. Ele pediu para Zeton esperar por ele no telhado e saiu correndo. No caminho, foi emboscado por quem o perseguia. Então ele se tornou um samurai e os espancou com uma vassoura, mas antes que pudesse continuar, foi puxado para o banheiro feminino por algumas musculosas. A líder delas, Suan, exigiu saber por que ele estava traindo-a com Zeton, e o garoto ficou confuso. Ele disse que não sabia quem ela era, e isso lhe rendeu uma raquete de ping-pong na cara. Ao saírem do banheiro, outra garota, Yuan, se jogou em cima de Hao Yi e pediu para ele voltar para casa porque as gêmeas sentiam falta dele. Confuso, ele perguntou do que ela estava falando e levou uma surra por supostamente ter esquecido da esposa e dos 2 filhos. Xuan imediatamente interveio, e enquanto as duas garotas discutiam sobre a quem Hao Yi realmente pertencia, o próprio garoto decidiu comer. Infelizmente, ele foi visto e a multidão o perseguiu até o telhado, onde Zitong o esperava. Como último recurso, ele se apoiou na beirada e ameaçou pular se não o deixassem em paz. Claro que não acreditaram nele, e quando tentaram agarrá-lo, Hao soltou a grade. No entanto, ele nunca se tornou uma mancha de tomate na estrada porque Cupido apareceu e o salvou. Ela então lhe disse que o bolo de chocolate que ele encontrou no telhado no dia anterior era um chocolate do amor, e como ele o deu para as garotas, elas ganharam memórias falsas e realmente acreditavam que Hao Yi era o amor de suas vidas. Mei achou que ser um rei de harém não oficial era a melhor coisa que poderia acontecer a um perdedor como ele. Ele imediatamente afastou esse pensamento e deu a ela uma explicação detalhada de como sua vida estava prestes a acabar. Mei então lhe disse que se ele quisesse resolver seu problema, só precisava cumprir o desejo mais profundo de cada garota. Assim que as palavras saíram de sua boca, Hao Yi perguntou por que ela não fazia isso sozinha. Mei estava prestes a lembrá-lo de que seu nome não era gênio, mas então se distraiu com o cheiro de comida e flutuou para longe. Instantaneamente, o tempo começou a se mover novamente, e o grupo que assistiu Hao Yi pular desceu correndo para encontrá-lo, então ele rapidamente se escondeu. Xuan e Yuon desceram, mas se recusaram a trabalhar juntas, pois eram rivais no amor. A única que faltava era Zitong, e o idiota Hao Yi logo achou que ela queria recriar a trágica história de Romeu e Julieta. Imediatamente ele correu de volta para o telhado e ficou aliviado ao vê-la ainda lá, mesmo chorando. Ele então pediu que ela fosse a algum lugar no dia seguinte, e ela concordou empolgada. Ela achou que era um encontro, mas ele a levou ao hospital para fazer um teste de gravidez e começou a agradecer aos deuses da trama quando o resultado deu negativo. No entanto, Zitong ficou triste e prometeu que na próxima vez que fizessem amor, ela ficaria grávida. Isso chamou a atenção de todos, fazendo Hao Yi empurrá-la e perguntar se poderia acompanhá-la para casa e explicar a situação à família. Zitong concordou feliz, e quando chegaram à mansão da família dela, ele ficou impressionado. Ele também não conseguia entender que desejo uma Nepo Baby poderia ter, mas esse pensamento saiu da sua cabeça assim que Zitong começou a falar sobre o dia em que ele veio para pedi-la em casamento. Aparentemente, ele declarou seu amor a ela para o pai dela e foi rejeitado por estar quebrado. Hao Yi não conseguia acreditar que ainda era um perdedor mesmo na terra da Lulu, mas decidiu apenas aguentar. Eventualmente, foram recebidos pela empregada, que serviu um chá a Hao Yi e informou que Zitong morava sozinha e que seu pai nunca estava por perto. Ao ouvir que o pai dela não estava, Hao Yi decidiu ir embora. Ainda assim, naquele momento, os seguranças entraram e informaram à empregada que Hao Yi havia engravidado Zitong. Ele tentou escapar, mas os seguranças o agarraram e o espancaram a pedido da empregada. Zitong gritou para eles deixarem Hao Yi ir, mas tudo que ela disse só piorou ainda mais a surra que ele estava levando. No final, ele conseguiu escapar e agarrar Zitong. Eles acabaram se escondendo em um quarto, e enquanto os seguranças batiam na porta, Hao Yi notou um velho calendário na penteadeira de Zitong. Um dia estava marcado, e ele viu que ela escreveu que era o dia mais feliz da vida dela, porque seu pai teve um jantar com ela. Num instante, ele percebeu que Zitong queria o pai com ela. Então, ele abriu a porta e pegou o telefone da empregada. A mulher estava falando com o pai de Zitong. Então, ele disse orgulhosamente que era ele quem havia engravidado a filha dele. O telefone desligou imediatamente, e todos começaram a oferecer suas condolências. No segundo seguinte, o pai de Zitong chegou com sua comitiva, e Hao saiu para encontrá-lo. Ele estava com medo, mas fez uma bravata falsa, o que não ajudou, já que o homem ordenou que seus homens o espancassem. Justo antes de cruzar a luz, Zitong mostrou ao pai os resultados do hospital e implorou para que ele deixasse seu homem em paz. Intrigado, o pai dela perguntou a Ye por que ele mentiu, e ele respondeu que era a única maneira que conseguiu pensar para levá-lo de volta para casa. Ele estava furioso e não se importava com o que aconteceria, chamando o homem de pior pai do ano. O homem rebateu, dizendo que trabalhava duro para que a filha não faltasse nada, mas Hao Yi argumentou que ele não deu a Zitong o que ela realmente precisava, e mostrou o calendário antigo. As palavras dele deixaram o homem atordoado e fizeram o pessoal chorar. Antes de fugir como um covarde, aconselhou o pai de Zitong a dar à filha o que ela realmente precisava. Poucos segundos depois, o vagabundo estava em outro lugar, tentando recuperar o fôlego, quase indo para o além quando Zitong apareceu ao seu lado. Ela explicou que veio agradecê-lo por arriscar a vida por ela. Quando tentou beijá-lo, ela desapareceu como sua linha de cabelo em crise. Mei, que acabara de chegar, explicou que a maldição do amor tinha sido quebrada porque ele havia realizado o desejo mais profundo de Zitong, então ele decidiu voltar para casa. No dia seguinte na escola, Hao Yu foi lembrado de que seus problemas com mulheres não tinham acabado. Yuan estava distribuindo cartazes com seu rosto e seu número, pedindo ajuda para encontrar seu suposto marido desaparecido. Por causa disso, ele se escondeu na aula e tentou passar despercebido, mas então Zitong apareceu e começou a falar com ele. Confuso, ele chamou por Mei, e quando o Cupido inútil apareceu, ela revelou que, embora as falsas memórias tivessem sumido da mente de Zitong, ela desenvolveu sentimentos reais por ele.
Hal tentou pedir ajuda, mas o cupido desapareceu antes que ele pudesse falar. Então, ele foi forçado a aceitar o convite de Zitong para sair. Poucos segundos depois que ele disse isso, a porta da sala foi chutada e facas voaram em direção a Hao Yi. A culpada era sua amiga de infância, Xueli, que estava lá para cortar suas joias da família por ousar ter outras garotas em sua vida. Hao Yi explicou com medo que tudo era um mal-entendido, mas Xueli não acreditou. Então, para marcar seu território, ela o beijou e disse a Zitong que Hao Yi era dela. No momento seguinte, uma bolsa voou e atingiu Xueli no rosto. Pertencia à mãe de Xueli, que estava muito irritada por sua filha ter deixado a América por causa de um insignificante. Quando Hao Yi tentou cumprimentar a mulher, tanto a mãe quanto a filha mandaram ele calar a boca e continuaram discutindo. A mãe de Xueli ordenou que ela voltasse para os Estados Unidos. Mas Xueli se recusou, e depois de uma briga, sua mãe mandou os homens dela levarem a filha embora. Depois de se despedir da mulher, Mei apareceu atrás dele, e Hao Yi começou a reclamar dela por ter virado sua vida de cabeça para baixo. Zitong testemunhou a discussão e começou a se perguntar se o garoto estava perdendo a razão. Como ele não sabia que tinha uma audiência, Hao Yi continuou falando e contou a Mei sobre sua vida com Xueli. Eles se conheciam desde pequenos, mas Xueli havia transformado sua vida em um inferno. Sentindo pena dele, Zitan se aproximou, mas tentou se esconder ao sentir a presença dela. Ela também decidiu cancelar o passeio, mas Hao Yi não deixou e disse para ela avisá-lo quando decidisse o horário e o lugar. Mais tarde, enquanto Hao Yi ia para a aula, ele encontrou Xuan, que de repente o slapou e disse que eles tinham terminado. Confuso, ele perguntou o que havia com ela, mas quando ela o ignorou e foi embora, ele ficou bravo e disse que a atitude dela era a razão de ainda estar solteira. Essas palavras o atingiram, e depois que Xuan saiu correndo, Mei apareceu, chamando-o de idiota e dizendo que Xuan só estava agindo assim porque estava machucada. Mais tarde, Xuan descontou sua raiva nos meninos do time. Quando eles começaram a implorar por misericórdia, ela os molhou com uma mangueira, dizendo que precisavam se refrescar. Hao Yi se escondeu atrás de uma árvore, observando a cena, e Mei, que estava com ele, comentou que Xuan não era uma garota comum. Não aguentando mais o sofrimento deles, Hao Yi tentou intervir, e isso fez Xuan se molhar. Em vez de xingá-lo ou tentar bater nele, ela o chamou de cafajeste e foi embora com a dignidade que lhe restava. Os meninos se reuniram ao redor dele e agradeceram por salvá-los, mas o avisaram para ter cuidado, pois o comportamento de Xuan estava estranho. No dia seguinte, Hao Yi acordou com o despertador e sua mãe gritando para ele levantar. Infelizmente, Xueli estava deitada na cama com ele, e quando ouviu que ele estava atrasado, perguntou quais eram os planos dele. Hao Yi disse que ia comprar alguns livros de referência, mas como ela não acreditou, trancou-o no quarto e disse que iria buscar os livros. Quando desceu, contou aos pais que ele decidiu ficar em casa estudando e pediu para não abrirem a porta. A mãe dele percebeu imediatamente o que estava acontecendo e perguntou ao marido se ele não iria ajudar o filho. Isso levou a uma discussão, então os gritos de Hao Yi por ajuda passaram despercebidos. Como último recurso, Hao Yi teve que escapar pelo balcão e acabou assustando a garotinha ao lado, que gritou que um cara educado estava tentando pegá-la. Mesmo assim, Hao Yi chegou ao café e encontrou Zitong, que já estava achando que ele não apareceria por causa da louca Xueli. Infelizmente, o encontro foi extremamente constrangedor, pois Zitong não sabia o que dizer e esperava uma declaração elaborada de amor. Enquanto ambos estavam imersos em seus pensamentos, Zitong ficou nervosa e Hao Yi tocou sua cabeça, achando que ela estava com febre. Isso deixou as coisas entre eles ainda mais estranhas. E justo quando estavam afundando nisso, Hao Yi notou uma convenção de anime próxima e sugeriu que fossem. Enquanto isso, Xueli havia acabado de descobrir que Jang Hao Yi havia fugido, então decidiu se tornar uma caçadora de recompensas para encontrá-lo. De volta ao centro da convenção, os otakas estavam enlouquecendo com um trio de cosplayers, que deixavam tirar fotos. As garotas pareciam sorrir enquanto posavam felizes, mas estavam ocupadas discutindo outra cosplayer que queriam derrotar. Ao mesmo tempo, Hao Yi e Zitong estavam andando de forma desajeitada quando Hao Yi avistou Juan fazendo cosplay de empregada gata. Nenhum deles ficou feliz em ver o outro, e enquanto Xuan tentava parar a sessão de fotos, seus fãs ficaram ainda mais agitados. Como se isso não fosse ruim o suficiente, Xuan viu suas garotas se aproximando, então agarrou suas visitantes inesperadas e correu para o vestiário para não ser vista. Do lado de fora, Xueli acabara de chegar, arrastando uma espada ridiculamente longa. Como era uma convenção de anime, os que estavam por perto presumiram que ela estava apenas fazendo cosplay, sem saber que estava lá para eliminar um idiota desavisado. Dentro, Xuan conseguiu evitar ser vista, mas agora tinha tempo para gritar com Hao Yi. O garoto tentou acalmá-la com elogios, mas Xuan estava tão brava que não acreditou. Em sua raiva, ela contou por que escondia seu amor por cosplay. Quando entrou na faculdade, percebeu como os caras do time tratavam mal as garotas. Eles zombavam e intimidavam por causa da aparência, e quando não aguentou mais, ela interveio. Desde então, as garotas a admiravam, então não podia contar que amava cosplay. Pra ela, isso seria como admitir que se vestia para agradar os caras, enquanto agia como uma mulher que odeia homens. Hao Yi não sentiu pena, e disse que se ela falasse a verdade, não precisaria viver uma vida dupla. Essa afirmação deixou Xuan furiosa, e enquanto ela começava a ofendê-lo por ser insensível, um anúncio a interrompeu. Estavam chamando cosplayers para se inscreverem na competição, mas Xuan disse que não ia participar. Quando perguntaram por quê, ela explicou que era um evento em grupo e que tinha vindo sozinha. De repente, Zaetang disse a Xuan que tinha 2 participantes dispostas diante dela. Hao Yi tentou se afastar, mas Xuan não ia perder essa oportunidade. Antes que ele pudesse fugir, foi puxado para um vestiário e passou por uma experiência horrível. Enquanto isso, ninguém percebeu que Xueli os havia encontrado e estava espreitando do lado de fora como um espectro vingativo. Quando terminaram com Hao Yi, ele estava vestido de empregada, com peruca loira e orelhas de coelho. Quando viu seu reflexo no espelho, tentou acessar sua feminilidade interior, mas não conseguia superar a peruca horrível, enquanto lamentava sua mudança indesejada. Xueli tirou uma foto dele e começou a babar como um tarado. De repente, Xuan soltou um grito, e quando Zitong e Hao Yi foram ver, a encontraram segurando seu traje rasgado. Era claramente sabotagem, mas Hao Yi disse estupidamente que foi um acidente, e pediu que ela usasse o traje que estava vestindo. Suas palavras irritaram Xuan. E quando ele tentou se desculpar, ela se recusou a ouvir e saiu chorando. As 3 cosplayers de antes estavam escondidas no final do corredor, e ficou óbvio que eram responsáveis por arruinar o traje, sem saber das 3 bruxas atrás delas. Hao Yi disse a Zitong o quanto sentia por Xuan, no entanto, decidiu ajudá-la a ganhar o concurso, então pegou Zitong e correu para encontrar Xuan.
Em algum momento, ele foi ao banheiro para se aliviar, e foi quando Mei o encontrou. Hao-yi reclamou que ela estava invadindo sua privacidade, mas esqueceu disso quando ela perguntou por que ele estava murmurando. Hao-yi explicou que precisava ajudar Xuan a ganhar o concurso, mas não sabia como. De repente, teve uma ideia e disse a Mei que ela o ajudaria. Logo, chegou a hora da primeira parte da competição, e ao subir no palco, ficou tão nervoso que tropeçou. O público começou a vaiá-lo, mas Hao-yi deu a volta por cima e fez todos o aplaudirem. Os haters de Xuan estavam nos bastidores, comentando que não importava se o público gostava dele. O que importava era a apresentação do grupo. Por outro lado, Hao-yi esperava que Mei e Zetong encontrassem Xuan antes de irem para a segunda parte do concurso. Alguns minutos depois, ele tentou convencer o apresentador a dar mais tempo. Mas o apresentador disse que já tinha dado tempo suficiente à sua equipe, então eles tinham que entrar em seguida ou seriam desqualificados. Sem escolha, Hao-yi voltou ao palco, mas o público só queria ver Xuan. Ele tentou controlar a multidão cantando, mas isso só os irritou mais. Vendo isso, as 3 garotas começaram a se gabar, dizendo que era melhor saírem do palco enquanto sua dignidade ainda estava intacta. Ainda assim, Hao-yi se manteve firme e decidiu se dirigir ao público. Ele fez um discurso sincero sobre como estava competindo apenas por causa de sua amiga, cujo hobby ele acabara de descobrir. Desconhecendo, Xuan estava acima dele, e suas palavras a tocaram. Quando ele a chamou e pediu que voltasse, ela se moveu instintivamente para frente, e a grade se soltou. Enquanto ela caía, todos ficaram preocupados, mas Mei interveio e agiu como uma fada madrinha. Sua magia não apenas salvou Xuan, mas também a transformou nos trajes de Hao-yi, virando um demônio e uma noiva. A multidão ficou em êxtase ao ver essa transformação, e Zetong desejou ser a que estava nos braços de Hao-yi. Quanto a Xuan, ela ficou furiosa com Hao-yi e exigiu saber como ele havia trocado suas roupas, pois não acreditava que ele soubesse fazer magia. Nos bastidores, Xueli estava furiosa, pois não gostou de como Hao-yi segurou Yang Xuan tão apertado diante de uma grande multidão. Justo quando decidiu subir ao palco e derrubar sua rival, ouviu os haters discutindo como conquistar Hao-yi e se virou contra eles. Mais tarde, quando Hao-yi e Xuan foram trocar de roupas, eles discutiram sobre quem deveria ir primeiro. De repente, o relógio fictício bateu meia-noite. E suas roupas mágicas desapareceram, deixando-os nus. Xuan ficou envergonhada, acreditando que Hao-yi tinha feito isso de propósito, então o esbofeteou e o jogou para fora do quarto com suas roupas. Mei apareceu bem na hora, e Hao-yi começou a gritar com ela por tê-lo colocado nessa confusão. A garota não ouviu uma palavra do que ele disse, pois seus olhos estavam fixos em seus pêndulos balançando. Eventualmente, ela ficou tão traumatizada que cobriu os olhos e gritou para ele se vestir. Hao-yu lembrou que se ela tivesse dito antes que a magia tinha um limite de tempo, não teria visto nada, então ela se desculpou humildemente. Enquanto ele se vestia, ela explicou que as roupas desapareceram porque ela entrou em pânico ao lançar o feitiço. Aparentemente, ela tinha a pior nota da turma. Mas Hao ignorou as palavras dela e disse que se não fosse por ela, as coisas teriam sido diferentes. Mei não esperava que ele a agradecesse, então ficou ali, corando. Nesse momento, Zetong veio perguntar se Hao estava pronto para ir para casa, e ele disse que sim. Ele perguntou a Xuan se ela queria que eles esperassem por ela, mas ela gritou para ele sumir e ficou triste quando ele realmente foi embora. No entanto, quando ela saiu mais tarde, encontrou Hao-yi esperando por ela. Ele queria confirmar se o feitiço sobre ela havia sido quebrado, então a convidou para passar a noite em sua casa. A resposta de Xuan foi dar um tapa nele e sair correndo, deixando-o satisfeito por não ter que lidar mais com os sentimentos dela. Mas ele não pôde deixar de se perguntar quando ela pararia de agir como uma tsundere e mostraria seu verdadeiro eu. Esperando ajudá-la, ele visitou sua professora, a senhorita Ji-han, para pedir ajuda. A mulher imediatamente o provocou ao abrir a porta, mas Jang Hao-yi já estava tão acostumado que era praticamente imune às suas ações. Isso foi até ele entrar e ver as capas de seus projetos jogadas no sofá. Depois de se acalmar, olhou ao redor do apartamento e encontrou muitos pratos sujos. Também não havia comida na geladeira, e isso fez se perguntar como a mulher estava sobrevivendo. Ji-ran não se importava muito com seus comentários, mas sabia que ele tinha um motivo para visitar, então perguntou se Xueli estava de volta a lhe fazer bullying. Ela se referiu à garota maluca como sua namorada, e ele negou, lembrando que eles só cresceram juntos. Surpreendentemente, Xuali era uma garota doce quando era pequena, mas mudou completamente quando percebeu que não importava o que fizesse, não conseguia vencer Hao-yi na escola. Ela começou a bater nele sempre que podia, então, para se salvar e apaziguar a situação, Hao-yi começou a falhar de propósito. Isso até o verão, quando ela tentou forçá-lo a se mudar para a América com ela. Hao-yi disse a ela que não queria ir, então ela disse que se tirasse uma nota maior nos próximos testes, ele teria que viajar com ela. Então ele fez o que qualquer homem cansado de ser controlado faria, lutou e ficou em primeiro lugar. Enquanto todos na escola ficaram surpresos, Xueli o acusou de odiá-la. Quando ele tentou explicar, ela começou a chorar e disse que ele se arrependeria da decisão, então ela saiu correndo. E essa foi a última vez que ele a viu até ela aparecer dias atrás, tentando transformá-lo em um eunuco. A professora se solidarizou com ele e perguntou o que ele planejava fazer. Hao-yi disse que iria ficar em primeiro na escola e pediu que ela o apoiasse, intrigada. A mulher perguntou qual garota ele enfrentaria dessa vez, mas Hao-yi não respondeu, então ela tentou puxar a resposta dele. Mesmo assim, Hao-yi resistiu à tentação e jurou que só queria ajudar o amigo. Eventualmente, ela desistiu e cochilou em sua perna porque havia bebido um pouco demais. No dia seguinte, ao sair do apartamento dela, Ji-han se despediu dele como se ele fosse seu homem, chamando a atenção de todos. Então, o pobre garoto envergonhado acabou fazendo o caminho, ou melhor, a corrida da vergonha até a escola. Nesse meio tempo, Xuan estava atormentando os meninos do time de esportes na academia. No entanto, quando Zhang Hao-yi apareceu de repente, ela entrou em pânico e tentou levá-lo para fora, mas ele se recusou, dizendo que veio para fazer uma aposta com o time inteiro. Todos ficaram confusos, mas Hao-yi apenas sorriu e disse que se ele vencesse todos nas provas, Xuan teria que fazer o que ele pedisse. Ao ouvir isso, todos acharam que Hao-yi tinha fumado algo antes de ir para a escola naquela manhã. Ele estava classificado em 150 no ano, enquanto uma das garotas estava em 10º. Mas Hao-yi não se deixou abalar. Assim que as garotas aceitaram seu desafio, ele se virou e disse que voltaria para se gabar em uma semana. A partir daquele dia, ele se dedicou aos estudos, e quando Zetong soube da aposta, ela observou de longe. Na noite anterior às provas, estava chovendo muito, e Hao-yi estava prestes a ir para a cama quando viu Xueli embaixo de uma árvore.
Preocupado, ele desceu correndo para ver como ela estava, e quando ela o viu, correu para seus braços. Ela estava tremendo, mas não por causa do frio. Enquanto chorava na camisa de Howie, ela disse que alguém havia voltado. No dia seguinte, Howie apareceu na escola parecendo muito cansado, o que preocupou Zitong. No entanto, quando ela perguntou se ele tinha certeza de que conseguiria fazer a prova naquele estado, ele respondeu que seria moleza. Nesse momento, Shun apareceu com suas amigas e tentou convencê-lo a desistir da aposta, mas suas amigas disseram que era tarde demais. Howie nem respondeu, e enquanto caminhava para a sala de aula, a preocupação de Shun aumentou. Quando chegou a hora da prova, Howie estava muito focado, e até Ji-han não pôde deixar de olhá-lo com orgulho. O garoto estava tão confiante em suas respostas que até entregou suas folhas de resposta antes de todo mundo, fazendo um dos amigos de Xuan dizer que ele desistiu. No final do dia, Xuan tentou se aproximar de Howie, mas Zetong chegou primeiro, então ela se afastou triste. Enquanto isso, Howie pediu à sua companheira que o ajudasse a escolher uma roupa, fazendo-a se perguntar se ele tinha um encontro ou algo assim. Alguns dias depois, Howie apareceu na academia segurando um traje de empregada e disse a Juan para usá-lo pelo resto da semana. Todos achavam que ele bateu a cabeça, mas ele garantiu que estava bem, explicando que só estava aproveitando a aposta. Enquanto discutiam, os resultados foram divulgados no site da escola, e todos ficaram chocados ao ver Howie em primeiro lugar. Ele então entregou a fantasia para Xuan, mas as meninas o acusaram de trapacear para satisfazer seus desejos culturais através da capitã. Howie garantiu que venceu de forma justa e estava prestes a dizer mais quando Xuan o interrompeu, dizendo que usaria a fantasia. Ao sair, ele disse que não havia nada de errado em se vestir de empregada. E foi então que ela percebeu a razão por trás da aposta. Mais tarde, as amigas de Xuan foram até os professores para descobrir se os resultados de Howie eram um erro. O homem garantiu que não era, e até Ji-han confirmou que Howie mereceu seus resultados. Depois que as meninas saíram, o professor apontou como era louco Howie ter ido da 153ª para o primeiro lugar, mas Ji-han não se importou em dizer nada. Os outros alunos também acharam estranho, mas esqueceram de Howie ao ver que Xuan estava vestida de empregada. Ela estava distribuindo panfletos para o departamento de esportes, mas os fãs de cosplay estavam lá só para admirá-la. Quando Howie chegou, perguntou por que ela não estava usando a fantasia que ele escolheu. Xuan imediatamente ficou nervosa e disse que ele pagaria por isso. Mas o cara desatento não fazia ideia do porquê, e honestamente ele não se importou, apenas aconselhou que ela fizesse o melhor e a empurrou em direção aos fãs. Mais tarde, no telhado, Howie perguntou a Mei se sua estratégia para ajudar Xuan a se abrir com os amigos funcionaria. A Cupido disse honestamente que não tinha certeza, fazendo-o lamentar todo o esforço em vão. Nesse momento, Zitong falou ao lado dele, então ele pulou e garantiu que estava bem. Antes que ela pudesse fazer mais perguntas, Xuan apareceu e jogou a fantasia de empregada que ele preparou em seu rosto. Ela disse com raiva que era pequena demais e se perguntou se ele a escolheu para envergonhá-la. Zitong tentou explicar que ela tinha escolhido a fantasia, mas ficou tão assustada que deixou Howie enfrentar a fúria de Xuan sozinho. No final, ela revelou que não estava tão brava assim, e ao se virar para ir embora, disse que estava feliz por ele ter feito ela usar a fantasia. No dia seguinte, enquanto Hao caminhava pelo corredor, Mei estava bem ao seu lado, querendo saber sobre quem Xueli estava falando. Ele respondeu casualmente que era sobre o ex-namorado dela, o que surpreendeu a Cupido, pois ela achava que Howie era o amor da vida de Xueli. Enquanto ela o pressionava por detalhes, Howie foi subitamente atacado por um menino e uma menina que o chamaram de pai. Ele rapidamente disse que eles estavam enganados, mas Yuan garantiu que não estavam. O choque fez sua alma querer ascender aos céus, mas Mei o impediu, dizendo que ele não podia sair para comprar leite assim. Assim que ele voltou ao seu corpo, Yuan perguntou como ele poderia esquecer a família em apenas alguns dias. Howie não sabia como responder, mas quando aquela Cupido incompetente exclamou que entendia o que estava acontecendo, ele gritou para ela calar a boca. Yuan achou que ele falava com ela, então ele explicou rápido que não. A menina perguntou timidamente se ele ia voltar aquela noite. O filho o interrompeu, e ele pediu que fossem com a mãe e esperassem na porta da escola. Ele também pediu que o chamassem de tio quando estivessem fora, e os gêmeos concordaram. Assim que foram embora, eles foram atrás da Mei. Então ela explicou que às vezes a magia funciona bem demais. Ou seja, transformou as ilusões do Yuan em realidade, então os gêmeos eram muito reais. Só podia gritar, porque se não realizasse os desejos do Yuan, ele seria um pai irresponsável. Enquanto isso, Yuan e os gêmeos estavam do lado de fora quando ela recebeu uma ligação e pediu que esperassem. No entanto, o menino não fez o que foi mandado, e depois que ele saiu correndo, a irmã o seguiu, tentando trazê-lo de volta. Alguns minutos depois, Yuan encontrou Hao Yi e informou que os gêmeos estavam desaparecidos. Ele imediatamente pediu que ela fosse até o portão e esperasse caso eles voltassem, e então saiu correndo para encontrá-los. Nesse meio tempo, Zitong encontrou a menina chorando perto de um dos prédios e a consolou. A menina disse que estava procurando o tio. Enquanto isso, o irmão dela estava aprontando no campus. Hao conseguiu localizá-lo, mas o problema era que ele entrou no vestiário das meninas. Enquanto Hao Yi tentava descobrir como tirá-lo de lá, Shun o avistou e imediatamente achou que ele estava espiando as meninas. A notícia de que Hao Yi foi pego assistindo as meninas se trocarem se espalhou rapidamente, e quando Zitong ouviu, ficou preocupada. Dentro do prédio, Hao Yi estava encurralado, e quando tentou se explicar, seu filho correu para frente, dizendo que o salvaria. Infelizmente, ele escorregou e puxou o vestido da Xuan, dando a todos os curiosos uma boa visão das suas partes. Quando as pessoas perceberam que ele era o responsável pela confusão no campus, começaram a repreendê-lo. Mas Hao Yi implorou para que deixassem isso pra lá. Nesse momento, Zitong chegou com a menina, e elas viram Hao Yi levar uma surra das meninas irritadas. Um tempo depois, Hao Yi levou os gêmeos de volta para a mãe, e ela ficou muito grata a ele. A Mei também apareceu e parabenizou Hao Yi por não ser um pai inútil. Ignorando-a, Yuan prestou atenção nos gêmeos e apontou como era absurdo que eles fossem seus pais. Infelizmente, Yuan estava tão mergulhado em suas ilusões que não via nada de errado. Mei então disse a Yuan que se ele não resolvesse a situação logo, Yuan não seria a única afetada por suas ilusões. Por causa disso, Yuan decidiu voltar para casa com Yuan e os gêmeos para avaliar a situação. Quando chegaram, Yuan foi recebido por uma faca que sua suposta sogra atirou nele. Yuan percebeu instantaneamente que as memórias dela também haviam sido alteradas, então tentou apaziguar as coisas. Felizmente, Yuan se livrou da mãe, e todos foram jantar juntos. Enquanto isso, Zai Tong estava em casa, pensando se podia chamar Hao Yi para um encontro no domingo. Porque ela não parava de pensar nele. O cara espirrou enquanto ajudava Yuan com a louça, e ela achou que ele estava resfriado.
As gêmeas brincaram que ela deveria dar um beijo de cura nele, e Yuan ficou envergonhada, repreendendo-as por falarem coisas impróprias. A mãe estava do lado das gêmeas, mas disse a Yuan que ia se exercitar e aconselhou o casal a não esperá-la. Logo depois, Yuan ajudou as gêmeas com a lição de casa, e então pediu que fossem dormir. Quando começou a se despir para tomar banho, Yuan se retirou respeitosamente e foi para a sala. Mas não ajudou que ela entrasse alguns minutos depois, vestindo um roupão curto. Ele tentou não olhar, mas falhou miseravelmente, deixando imagens inadequadas de Yuan passando pela sua cabeça. Antes que pudesse fazer algo estúpido, Zitong ligou para convidá-lo para um encontro no parque de diversões naquele domingo. Hao Yi não pensou duas vezes antes de aceitar. No entanto, após desligar, Yuan pediu que ele levasse as gêmeas para o mesmo parque naquele mesmo dia. E ele imediatamente entrou em modo de crise. Seu anjo aconselhou a ligar de volta para Zetong e cancelar, mas seu demônio argumentou que estar com uma herdeira rica era a melhor opção. Enquanto discutiam, ele bateu as mãos para se livrar deles, e no final, concordou em levar as gêmeas e Yuan para o parque. No caminho de volta, ligou para Zitong para cancelar. Mas ao lembrar o que a empregada disse sobre Zitong estar sozinho o tempo todo, ele mudou de ideia. A garota já estava chorando por estar sendo rejeitada. Mas Hao Yi salvou a situação, perguntando a que horas deveriam se encontrar. Quando Hao Yi chegou ao parque com a família por volta das 08h50, já que tinha que encontrar Zitong às 10 horas, passou a próxima hora em brinquedos que o deixaram enjoado só porque as gêmeas gostavam. Enquanto ele estava vomitando, Mei despejou uma montanha de doces e chocolate sobre ele, dizendo que a vida era curta demais para não comer doces. Isso rendeu uma bronca, mas ela já estava praticamente imune a elas. E quando ele disse que encontraria Zi em 10 minutos, ela perguntou se ele precisava de um ajudante. Hao Yi disse que não precisava da ajuda de um cupido fracassado, pois já tinha tudo planejado. Ele então saiu correndo e, após alguns movimentos desnecessários de espionagem, finalmente encontrou Zitong em outra parte do parque. Ela estava usando um chapéu que combinava com a roupa, então Hao Yi parou um momento para admirar sua beleza antes de se acomodar para se refrescar. Zitong disse que tinha algo importante para contar, e ele percebeu imediatamente que ela queria confessar seu amor. No entanto, eles voltaram à sua awkwardness, e Zaitong começou a ter dificuldades para falar. Justo quando ela finalmente teve coragem, um cara se aproximou e perguntou se podia tirar uma foto deles. O parque estava fazendo um evento de fotografia de rua, e ele achou que eles estavam fofos juntos. Isso foi até os dois decidirem posar como se fossem participar de um desfile militar. Para salvar a situação, ele os encorajou a se aproximar e tentar uma pose mais íntima. Isso deixou Zitong um pouco mais ousada, e ela abraçou Hao Yi, fazendo o cara ficar nervoso. Assim que a sessão começou, o vento tentou levar o chapéu de Zitong, mas Hao Yi o pegou a tempo. Essa ação deixou Zitong tão grata que ela se pôs na ponta dos pés para beijá-lo, e o cara acabou no banheiro tentando se acalmar. Mei o seguiu, como sempre, e o chamou de o maior idiota do planeta. Era óbvio que Zitong gostava dele, mas ele ainda estava em negação. Hao Yi argumentou que a magia do chocolate ainda estava afetando Zitong, mas Mei disse que não era isso. Ela também apontou que seu charme natural atraía as garotas, e disse que era só uma questão de tempo até ele se tornar um verdadeiro rei do harém. Mais tarde, enquanto Hao Yi tentava encontrar um presente para os gêmeos, ele encontrou seu amigo Dong, e os dois começaram a conversar. Dong informou que o ex de Xueli, Yuze, havia voltado dos Estados Unidos, mas isso não era novidade para Hao Yi. Ainda assim, Dong acreditava que Yuze voltou para machucar Xueli e pediu a Hao Yi para cuidar dela. Hao Yi não estava interessado em se tornar o segurança não pago de Xueli, então pediu a Dong para fazer isso, já que ele estava afim dela. Seu amigo disse que não era tão canalha a ponto de se meter com a garota do amigo, porque estava convencido de que Xueli e Hao Yi teriam sido um casal se Yuzi não estivesse na jogada. Nesse momento, Hao Yi avistou Xuan com suas amigas, que de repente o acusaram de persegui-la. Hao Yi disse a elas para controlarem suas ilusões, mas então ele recebeu uma ligação de Zitong e entrou em pânico. Acredite ou não, o idiota havia esquecido que eles estavam em um encontro. No entanto, ele precisava voltar para Yuan e os gêmeos. Então ele pediu ajuda a Xuan e a enviou para ficar com Zitong em seu lugar. Quando se reuniu com Yuan e os gêmeos, descobriu que sua filha estava infeliz. Yuan explicou que não conseguiu ganhar um sorvete para o irmão em um concurso de pintura. Hao Yi disse que compraria sorvete para eles, mas Yuan pediu para ele não se incomodar, dizendo que precisavam gastar com sabedoria porque ele havia perdido o emprego recentemente. Quando ela voltou para confortar os gêmeos, Hao não pôde deixar de sentir pena dela, porque mesmo que a situação não fosse real, ela ainda estava passando por isso. Então ele decidiu colocar sorrisos em seus rostos e disse aos gêmeos que ganharia sorvete para eles. O próximo concurso era um quiz, e Hao Yi respondeu todas as perguntas corretamente, ganhando um voucher de sorvete. Mais tarde, na sorveteria, Yu agradeceu por tornar o dia memorável, mesmo ele estando sem grana. Hao Yi disse que era seu dever como pai, o que a fez dizer que ele era parecido com alguém. Hao Yi logo pensou que a pessoa estava ligada ao desejo mais profundo de Yuan, e decidiu descobrir quem era para quebrar a maldição. Poucos minutos depois, Zitong e Xuan desceram de um ônibus em frente à sorveteria, e enquanto se provocavam, notaram Hao Yi com Yuan e os gêmeos. Quando ficou sozinho, Xuan exigiu uma explicação, mas não lhe deu chance de falar. Ela o arrastou para o banheiro, o espancou e o pendurou como um porco recém-abatido. Depois, ela o acusou de estar com Zedong, mas Hao Yi jurou que encontrou Lin Yuan e os gêmeos por acaso. Xuan obviamente não acreditou nele, e perguntou por que Yuan estava com os olhos marejados antes de sair com os gêmeos. Acontece que ele havia perguntado a Yuan se o pai a havia abandonado, esperando descobrir seu desejo mais profundo. Mas a pergunta a irritou, e como ele não podia errar aos olhos dela, ela acabou chorando de frustração. Quando as meninas ouviram a história, sentiram pena de Yuan e assumiram que os gêmeos eram seus irmãos. Xuan advertiu Hao Yi a nunca mais falar sem pensar e concordou em deixá-lo ir, pois ele os convenceu de que tudo era um mal-entendido. No entanto, Zitong implorou a Hao Yi para ajudar Yuan de qualquer forma que pudesse, e Hao Yi prometeu fazer isso. Depois que ele saiu, Xuan perguntou a Zitong se ela estava bem em mandar seu encontro para outra mulher. Zitong explicou que Hao Yi era o tipo que se esforçava ao máximo por quem se importava, então não seria certo impedi-lo. Naquela noite, Hao Yi encontrou Yuan e pediu desculpas pelo que disse na sorveteria. Yuan garantiu que não estava brava, pois ela entendeu que ele só estava tentando ajudá-la. Sentindo-se aliviado, ele ligou para o fotógrafo de antes e pediu para tirar uma foto em grupo deles. Depois disso, ele os levou para casa, e Yuan o avisou a nunca repetir o que disse a ela na frente de sua mãe. Hao Yi jurou que não o faria, porque amava sua vida.
Ainda assim, depois que Yuan se afastou, ele se lembrou do que Mei lhe dissera sobre memórias falsas estarem ligadas ao passado de uma pessoa. Então, no dia seguinte, ele visitou a antiga escola de Yuan em busca de pistas que pudessem ajudá-lo, mas acabou se metendo em problemas com metade da equipe. Enquanto tentava escapar da ira deles, ele esbarrou em um par de tramas saltitantes e levou uma pancada na cabeça como um toupeira. Felizmente, o problema foi resolvido, e a mulher também era a antiga professora de turma de Yuan. Ela lhe contou que o pai de Yuan a levava para a escola todos os dias e nunca perdia a hora de buscá-la. No entanto, após se divorciar da esposa, ele parou de fazer isso, e Yuan nunca mais foi a mesma. Depois de ouvir a história, Hao Yi implorou a professora pelo endereço do pai de Yuan, mas ela não pôde ajudá-lo. Então, ele decidiu tomar as rédeas da situação e foi à delegacia. Ele conhecia um cara lá, mas infelizmente, o registro familiar de Yuan não listava seu pai. Yuan saiu desapontada, mas o cara continuou investigando e descobriu algo que o deixou sem palavras. Quando Hao Yi chegou em casa, viu que seus pais pareciam preocupados. Ao pressionar o pai por respostas, ele disse para se preparar para o que viria, o que só o deixou mais confuso. Ele perguntou se deveria chamar a polícia, mas naquele momento Xu Eli entrou e começou a arrastá-lo para o quarto, pois fazia tempo que estavam a sós. Ele implorou aos pais para salvá-lo, mas o pai só disse que sua força de vontade seria testada e que ele não deveria falhar. Quando ficou trancado com Xu Eli, ela disse que iriam consumar o casamento, e Hao Ye começou a gritar como se estivesse sendo condenado à morte. Zhang Haoye gritou por seus pais para salvá-lo, mas como não fizeram nada, ele correu para o banheiro e ficou lá até Xu Eli adormecer horas depois. Quando saiu e a viu dormindo, pensou que ela parecia fofa, mas então ela fez uma careta, lembrando de que ela ainda era uma louca. Ele se sentou ao lado da cama e tirou a foto da família do parque, pois não conseguia esquecer como eram felizes. Nesse momento, seu contato na delegacia ligou e disse que encontrou 16 números possíveis do pai de Yuan. Hao Yi ficou empolgado e pediu para enviar os números. Infelizmente, sua voz acordou Xu Eli, que começou a atormentá-lo novamente. No final, ele dormiu apenas 2 horas, e enquanto estavam na escola, a diaba prometeu que a segunda noite seria ainda melhor. Quem ouviu isso se virou contra Hao Yi, pois não conseguiam entender como um perdedor como ele estava traindo todas as garotas. Yuan assistiu a tudo, decepcionada por ele ter voltado a correr atrás de outras garotas apenas 24 horas depois de se reconciliar com ela. Eventualmente, depois que Hao Yi finalmente foi libertado, ele começou a ligar para o número que tinha, esperando que um deles fosse do pai de Yuan. O último era o número da sorte, mas o homem se recusou a atender. Então Hao Yi decidiu deixá-lo em paz e tentar dormir. No caminho para casa, ligou novamente, e desta vez o pai de Yuan atendeu. Ele se apresentou rapidamente como o marido de Yuan e pediu ao homem para voltar para que pudesse conhecer os netos. O pai de Yuan tentou arranjar desculpas para evitar o convite, mas Hao não deixou. Sem escolha, o homem revelou que não era realmente o pai de Yuan. Essa revelação parou Hao Yi em seco, e ele não se importou de estar no meio da rua. Mei pediu que ele parasse de investigar, mas ele não respondeu. Em vez disso, foi até a casa de Yuan, determinado a falar com a mãe dela, mas ao chegar, ouviu a mãe e a filha discutindo sobre o homem em questão. Yuan saiu correndo depois que a mãe disse que seu pai estava morto. As gêmeas correram atrás dela, mas Hao Yi ficou para falar com a mãe. A mulher não estava interessada em falar com ele e ficou ainda mais irritada quando mencionou o pai de Yuan. Mesmo assim, Hao Yi continuou batendo na porta, esperando que ela abrisse e respondesse. A chegada de uma vizinha o fez parar, e depois de conversar com ela, ele se sentiu pior. Quando Mei apareceu, ele disse que não achava que conseguiria lidar com a situação de novo. No dia em que os pais de Yuan iam se casar, o pai dela foi chamado para um serviço policial urgente e morreu em ação. O homem que Yuan conheceu como pai havia perseguido sua mãe no passado e não se importou que ela não fosse sua. Infelizmente, seus pais se opuseram ao casamento, e mesmo tentando estar presente, o Sr. Lin acabou cedendo à pressão e pediu o divórcio. Mei sentiu pena da família ao ouvir a história, mas Hao disse que não se importava mais. Ele acreditava que os adultos eram todos responsáveis pela confusão, especialmente o pai adotivo de Yuan, por ser covarde demais para enfrentar seus pais. Mei não podia acreditar que Hao dissesse algo tão insensível, mas o garoto estava realmente decidido e começou a se afastar. Mei imediatamente foi atrás dele, tentando explicar que os adultos fizeram o que puderam, mas o destino ainda foi cruel. Mesmo ouvindo isso, Hao Yi disse com raiva para Mei deixá-lo em paz e saiu em outra direção. A mudança repentina de comportamento deixou a Cupido confusa, mas ela não conseguia entender o que tinha dado errado. Mais tarde, quando Hao Yi chegou em casa, ele atacou seus pais e se trancou no quarto. Ele destruiu o lugar, parando apenas quando viu a foto da família no parque, pois a culpa o atingiu forte. Ele até admitiu que sua raiva estava um pouco deslocada e pediu desculpas por ter brigado com Mei. Quando mencionou que precisava consertar as coisas, Mei apareceu, e mesmo assustando-o, eles acabaram rindo. No dia seguinte, Hao Yi ligou novamente para o pai adotivo de Yuan e tentou convencê-lo a voltar para a família, mas o homem desligou. Mais tarde naquela semana, Hao Yi foi com Yuan buscar os gêmeos na escola, e a caminho de casa, o caminhão Kun apareceu de repente para execar Yuan. A ambulância chegou logo depois. Enquanto transportava os feridos para o hospital, passou pelo carro de Zitong. Ela estava tendo um momento pai e filha com o pai quando recebeu uma ligação, e o carro foi imediatamente virado. Logo depois, Hao Yi ligou para o Sr. Lin e informou que Yuan havia se acidentado. O homem saiu correndo do escritório, e quando os elevadores demoraram demais, ele subiu pelas escadas, orando para chegar a tempo de ver sua filha. Infelizmente, ele estava em outra cidade. E como não havia voos disponíveis, ele teve que fazer uma loucura. Quando chegou ao hospital, já era noite. Quando perguntou à enfermeira em qual quarto estava sua filha, ela informou que não havia paciente com aquele nome. Recusando-se a acreditar, ele correu para encontrar Yuan sozinho, e encontrou um médico que acabara de sair da cirurgia. O médico informou que haviam perdido a paciente, então o Sr. Lin assumiu que sua filha havia ido. Enquanto começava a lamentar a perda, Yuan apareceu de repente atrás dele, e os dois ficaram chocados ao se ver. A menina correu para os braços do pai, dizendo o quanto sentiu falta dele e que esperou seu retorno. Hao Yi se machucou no acidente, mesmo com a intervenção de Mei. Enquanto estava desmaiado, os gêmeos apareceram em seus sonhos e se despediram, prometendo cuidar dele. Ao acordar, encontrou Yu Yu ao seu lado e prometeu comprar outro par de óculos quando melhorasse. Um mês depois, Hao Yi foi liberado do hospital, mas quase foi mandado de volta por causa de Xu Eli. Enquanto a repreendia, as outras meninas chegaram, dizendo que vieram levá-lo para casa.
Todas elas exalavam uma aura ameaçadora, o que o fez temer por sua vida, mas então Shueli interveio. Ela disse às meninas que era a única com direito de levar Haoyi para casa, pois era sua esposa, mas elas perguntaram por que não foram convidadas para o casamento. Haoyi tentou escapar durante a confrontação, mas os homens de Shueli o seguraram, e ela entrou no carro logo depois. Durante a viagem, ele gritou por Mei para salvá-lo. Mas o Cupido estava de folga, já que seu problema amoroso havia sido resolvido. Ou assim pensou, porque bem diante de seus olhos, uma garota apareceu e começou a xingar Haoyi. No entanto, do seu jeito habitual, Mei esqueceu da garota, e no dia seguinte, foi às compras de lanches. Enquanto tentava decidir o que levar, um menino a avistou e correu em sua direção. Mei ficou surpresa com a aproximação repentina e imediatamente congelou o tempo, planejando sua rota de fuga. O menino ficou confuso quando o tempo descongelou, e a linda fada não estava mais lá. Enquanto isso, Mei estava a caminho da casa de Haoyi quando viu um casal no meio de uma briga. Tentou usar seus poderes para ajudá-los a se reconciliar, mas só piorou as coisas, percebendo que seus poderes estavam afetados porque Haoyi não resolveu todos os seus problemas amorosos. Falando em Haoyi, suas 4 mulheres estavam a caminho de levar sopa para ele quando se encontraram no corredor. Shueli tentou afirmar sua dominância, mas as outras não a deixaram brilhar. De repente, ouviram Haoyi gritar de dor, e a violenta Shueli arrombou a porta para defender seu homem. No entanto, ficaram surpresas ao encontrar Haoyi, só de toalha, curvado na cadeira, com Dong atrás dele. Não surpreendentemente, elas logo assumiram que os dois estavam tramando algo, e até os gêmeos do vizinho entraram para tirar fotos dos tios em uma situação estranha. Os meninos tentaram explicar que era um mal-entendido, mas as garotas não ouviram, e Shuen até bateu na cabeça de Haoyi com sua lancheira. Quando finalmente se acalmaram, Haoyi pediu a Dong que o acompanhasse ao quarto para se vestir. Enquanto estavam lá, Dong perguntou por que ele não namorava Shueli, agora que ela estava solteira, mas Haoyi recusou. Ele disse que eram melhores como amigos e se recusou a discutir mais sobre o assunto, então Dong o deixou sozinho para terminar de se vestir. No entanto, ele não conseguiu fazer isso em paz, porque Mei despejou seus lanches sobre ele e começou a chorar, dizendo que seus poderes estavam estranhos. Os gritos dela saíram do quarto e Shueli veio ver Haoyi. Como esperado, ela arrombou a porta e começou a procurar pela garota que Haoyi supostamente estava escondendo. Ele disse que estava sozinho e tentou convencê-la a ir embora, mas Shueli estava determinada a encontrar Mei. Logo os outros entraram e ao ver como Haoyi estava agindo, Xuan deduziu que outra garota estava envolvida. O garoto jurou de pé junto que estavam enganados e tentou fazer com que saíssem, mas Shueli viu o vestido de Mei e puxou. Mei ficou chocada por eles poderem vê-la e teve que sair do esconderijo para usar seus poderes e resolver o problema. No entanto, em vez de congelar o tempo, ela continuou trocando de roupas, fazendo o culto Haoyi ter um sangramento nasal. Quando Xuan viu isso, ficou envergonhada e o socou no rosto. Mais tarde, depois que Mei conseguiu apagar as memórias deles e ficou só com Haoyi, ela continuou reclamando sobre seus poderes. No entanto, ele não estava interessado e estava prestes a ir embora quando ouviu seu nome sendo chamado na televisão. A pessoa que disse isso era uma ídolo chamada Sandy, mas, segundo o repórter, Sandy estava em coma há semanas, e aquela era sua última transmissão. Enquanto tentavam descobrir como Sandy conhecia Haoyi, foram de repente transportados para uma área gelada. Haoyi achou que era coisa de Mei, mas a Cupido jurou que não tinha feito nada. De repente, ouviram alguém cantando, e quando a pessoa se revelou, ficaram chocados ao ver que era Sandy. Ela disse a Yuan que veio vê-lo porque ele não foi vê-la, e o choque do garoto dobrou. Mei apontou que Sandy também comeu o chocolate e explicou que a mágica concedia desejos aos que comiam. Sandy estava praticamente uma garota mágica agora. Haoyi não conseguia acreditar na sua sorte, mas então perguntou a Sandy curiosamente quem ele era para ela. A garota respondeu, mas nada do que disse deu uma resposta definitiva, e no momento seguinte, foram transportados para o telhado da escola. Mei aconselhou Haoyi a acompanhar Sandy se ele não quisesse problemas, então ele pegou a mão da ídolo e pulou do telhado com ela. Ele achou que ia se espatifar no chão, mas ficou surpreso quando um enorme avião de papel o pegou e começou a mostrar o mundo como se ele fosse Aladdin. Havia criaturas marinhas ao redor deles, e quando Mei alcançou, disse a Haoyi que estavam na imaginação de Sandy. Isso levou a perguntar novamente a Sandy quem ele era para ela, e ela revelou que ele era a pessoa que esteve ao lado dela desde o começo. Aparentemente, ele também foi quem a convenceu a se tornar uma ídolo, e ele ainda não havia saído do lado dela. Haoyi disse que ela o confundiu com outra pessoa, mas Sandy garantiu que não, e o abraçou antes de continuar o tour. Depois de um tempo, ela o deixou em um parque, e o garoto perguntou a Mei quando a turnê pelo multiverso acabaria. Ela disse que dependia de Sandy e explicou como a mágica e o desejo funcionavam para todos. Nesse momento, Sandy agarrou o braço dele e disse que era hora de irem para o mundo chique. Hal ficou confuso, sem saber o que aconteceria se atravessasse o portal. E como ele não queria deixar Sandy brava, sugeriu que fossem tomar um sorvete. No entanto, o encontro de sorvete virou um encontro no aquário quando Haoyi mencionou que havia muitas águas vivas lá. A única diferença era que eles estavam no tanque com os peixes, mas felizmente podiam respirar. Haoyi ficou impressionado com o que Sandy podia fazer e admitiu para si mesmo que o mundo dela era muito bonito, mesmo que ninguém mais pudesse vê-lo. De repente, ela avistou alguns golfinhos e fez Haoyi nadar até a superfície para que pudessem levá-los de volta. Haoyi disse para ela não fazer isso, e quando ela insistiu, ele a repreendeu, chamando-a de egoísta. Sandy começou a chorar e perguntou se ele iria para o mundo chique com ela. Quando ele recusou, o mundo ao redor deles desmoronou, e ele ficou preocupado por ter magoado os sentimentos dela, então prometeu visitar o mundo chique com ela no dia seguinte. Quando ele voltou ao mundo real, contou a Mei sobre sua promessa, e a Cupido insistiu que ele não deveria cumprir isso. Ela explicou que o que ele viu era o espírito de Sandy, e que se ela fosse para o mundo chique, morreria. Haoyi admitiu que sabia disso, mas explicou que Sandy definitivamente tinha um motivo para querer ir ao mundo chique. Ele acreditava que algo ruim tinha acontecido com ela no mundo real, e que ela não queria mais enfrentar isso. Por isso, ela criou outro mundo. Ele acreditava que se a acompanhasse, ela se abriria com ele e poderiam finalmente ajudá-la. Naquela noite, quando Haoyi entrou no seu quarto, encontrou Sandy esperando por ele. Ela veio lhe dar uma cópia de suas músicas, dizendo que ele a inspirou a escrevê-las. Haoyi não queria aceitar, mas Sandy disse que não iria pegar de volta. Ela também disse que mal podia esperar para ir ao mundo chique porque teria muito mais liberdade e mais ouvintes. Depois que ela saiu, Mai apareceu e perguntou se eles realmente iriam permitir que Sandy morresse. Ele garantiu que não iria e pediu a ajuda dela para executar o plano que havia elaborado.
Um pouco depois, ele encontrou Sandy prestes a atravessar o portal e a parou. A garota ficou muito animada ao vê-lo, mas ficou desapontada quando ele disse que veio para levá-la de volta. No entanto, Hao-yi não recuou e perguntou por que ela estava tentando deixar o mundo real. Naquele momento, seu empresário e a agente discutiam como a hospitalização dela estava custando muito, e o pior era que os médicos não tinham certeza se ela acordaria. De volta à árvore, Hao tentou convencer Sandy de que, não importava onde fosse, haveria coisas que ela não iria gostar. Sandy não queria aceitar isso. Por causa disso, seu corpo começou a reagir violentamente no hospital. Quanto mais seu espírito lutava contra as palavras de Hao-yi, mais seu corpo se contorcia. No final, ela correu para o portal, e Hao-yi a seguiu. O portal levava a um vazio escuro cheio de coisas antigas, e quando ele viu Sandy, ela estava chorando muito. Ela também não conseguia acreditar que o mundo que tanto desejava não passava de um vazio, e Hao temia que suas palavras tivessem afetado sua imaginação. Esperando salvar a situação, ele estendeu a mão e pediu que ela fosse com ele. Quase imediatamente, o lugar se iluminou, e um filme se estendeu até onde a vista alcançava. Hao-yi então se apresentou novamente a Sandy, contando sobre ele e as garotas em sua vida, incluindo Mei. Ao ouvir sobre a deusa do amor, Sandy decidiu voltar, e Hao-yi ficou animado. Poucos momentos depois, eles estavam de volta do lado de fora da árvore. Então Hao-yi disse a Sandy que tinha um plano, mas ela precisava responder todas as suas perguntas honestamente. Mais tarde naquele dia, ele ligou para Yuan para ajudá-lo com a outra parte do plano, escrevendo um artigo questionando a causa do acidente de Sandy. Depois, ele fez Zitong postar para todos os seguidores dela, e a garota levou isso adiante, fazendo seus funcionários repostarem e comentarem na publicação. Isso fez a postagem começar a bombar, e todos que a viram ficaram interessados em Sandy. Hao-yi então usou a popularidade de Xuan na escola para mobilizar os fãs de Sandy a começarem um protesto na empresa dela. No entanto, isso era apenas o começo, e Hao disse a Mei que iria procurar o verdadeiro amor de Sandy. O cara já tinha ouvido as notícias, mas tentou se convencer de que não era da conta dele. Isso até Hao-yi encontrá-lo e forçá-lo a admitir que tinha tido um relacionamento com Sandy. No entanto, ele alegou que Sandy o machucou e que não queria nada com ela. Ao ouvir o quão egoísta ele parecia, Hao-yi quase perdeu a calma e disse que ele era a razão pela qual Sandy estava à beira da morte. No final, o cara desabou e começou a se desculpar. Então Hao-yi pediu que ele explicasse seu lado da história gravado. Ele contou a Hao-yi que cresceram juntos e que Sandy sempre foi talentosa. O talento dela ajudou a ser descoberta facilmente, e à medida que sua fama crescia, ela teve que se afastar da escola. Ele se tornou seu tutor particular e a única pessoa em quem ela podia confiar, pois a agência dela proibia que ela interagisse com outros. No entanto, sua vida logo foi afetada por isso. Como as pessoas viam Sandy como uma esquisita, e como ela só falava com ele, também o consideravam enquanto ele estava naquele lugar sombrio. A agente dela pagou uma grande quantia para sua mãe convencer Sandy a fazer o que queriam, e ele desempenhou muito bem o papel de enganador. Isso levou Sandy a ser ainda mais restringida por sua agente e sua empresa. Quanto a ele, chegou ao ponto de não suportar mais o que o agente dela queria. Então, ao renovar o contrato, ele rasgou e mandou o cara ir se danar. Enquanto reclamava que sua vida também estava arruinada, não sabia que Sandy estava ouvindo do lado de fora, e isso a quebrou. Mais tarde, Hao-yi levou a gravação para confrontar o agente, mas o cara achou que ele não poderia fazer nada. De repente, recebeu uma ligação informando que os pais de Sandy não iriam renovar o contrato. Isso fez o cara entrar em pânico, então pediu a Hao-yi que dissesse seu preço. Hao-yi disse que só queria a liberdade de Sandy. Mas o cara disse que Sandy deveria ser grata por ele deixá-la brilhar tanto. Ele então se levantou para sair, mas Hao-yi pediu para ele não ser tão apressado, e jogou um envelope. O envelope continha fotos do cara e sua amante, e Hao lembrou que a esposa dele era uma executiva de alto escalão na empresa. Se ela descobrisse, seria muito ruim para ele, então ele foi forçado a ceder às exigências de Hao-yi. Alguns dias depois, Zitong estava em seu quarto pensando na recompensa que receberia de Hao-yi, quando a notícia de Sandy acordando do coma apareceu. Os repórteres tentaram entrevistá-la, mas a idol fez birra, exigindo que Hao-yi fosse vê-la. No dia seguinte, como todos queriam saber quem era Hao-yi, ele teve que se infiltrar no hospital e criar uma distração, só para poder ver Sandy sem ser notado pelos repórteres. Sandy ficou tão feliz em vê-lo, e enquanto conversavam, ela perguntou onde estava a deusa do amor. Nesse momento, Mei fez um show elaborado, e quando se revelou, Halle pediu que ela cuidasse bem de Sandy. As palavras dele confundiram a idol, mas Mei disse para não se preocupar e prometeu que ela iria adorar onde estavam indo. No momento seguinte, elas desapareceram e reapareceram na Cidade do Amor. Mei levou Sandy para ver os pontos turísticos antes de seguir para outras partes do mundo e dar a ela o melhor dia da sua vida. Sandy enviou fotos para Hao-yi para deixá-lo com ciúmes, mas ele estava apenas feliz por ela ter feito uma nova amiga. Mais tarde, enquanto as garotas relaxavam no famoso círculo de pedras, Mei disse a Sandy que seus sentimentos por Hao-yi foram despertados pelo chocolate que comeu. Ela tinha ido gravar um vídeo curto na escola, e foi assim que comeu o bolo. Mei se desculpou pela confusão que causou, mas Sandy não ficou brava com ela. Ela estava mais interessada em saber se Mei tinha mais amigos Cupido, e Mei confirmou que sim. Ela então contou a Sandy como os deuses e deusas do amor do passado usavam flechas para fazer as pessoas se apaixonarem. Quando perceberam que era só um incômodo, fizeram as pessoas começarem a adorá-los e realizaram seus desejos. Até que um deus disse que já era suficiente e construiu uma fábrica de chocolate do amor. Ele se tornou o diretor da fábrica, e Mei jurou que ele era o cara mais inteligente e bonito que já conhecera. Quando terminou de elogiar o diretor, Mei disse a Sandy que se não fosse pelo chocolate, nunca teria conhecido Hao-yi. Ela começou a contar a Sandy como Hao-yi era incrível, e Sandy garantiu que já sabia disso. O que a preocupava era se as pessoas gostariam dela de verdade. Mei respondeu que sim, dizendo que seus verdadeiros fãs estavam ansiosos pela nova música. Emocionada, Sandy a abraçou forte e disse que ela e Hao-yi seriam suas amigas para sempre. Alguns dias depois, Sandy fez uma coletiva de imprensa para anunciar que iria estudar no exterior, mas prometeu fazer um show antes de ir, dizendo que a música seria original. Mai ficou animada ao ouvir isso, e naquele momento, alguém chegou com os ingressos do show. No dia do concerto, um antigo amigo de Sandy a visitou e pediu desculpas pelo que fez. Sandy disse que ele não tinha nada a se desculpar e esperava que pudessem seguir em frente como verdadeiros amigos. O cara não esperava ser perdoado tão facilmente, mas ficou grato e desejou sucesso a ela. Um pouco depois, o show começou, e a multidão ficou em êxtase por causa de Sandy. Ela agradeceu pela lealdade e então apresentou seu novo single, Chocolates do Cupido, que o público adorou. Ao encerrar, ela pegou a mão de Hao-yi, tornando-o o centro das atenções. Quando ele ficou tímido, ela sorriu, se aproximou e agradeceu por tudo que ele fez por ela.
Chocado, Haoyi se afastou, mas o estrago já estava feito, e todos começaram a tirar fotos dele. Essas fotos foram postadas com perguntas sobre quem ele era para Sandy, e quando Shu Eli viu, ficou furiosa. No dia seguinte ao show, Haoyi ainda estava se escondendo dos fãs leais de Sandy por causa do que aconteceu. Ele sobreviveu aos fãs, a Shu Eli e aos repórteres, mas isso não garantia sua segurança. Quando avistou Ji-han arrastando uma mala, ele se agarrou a ela e pediu ajuda. Como sempre, ela o provocou. Mas concordou e o levou a um café onde ele poderia se esconder por um tempo. Depois que o proprietário aprovou sua estadia, ele encontrou um lugar para dormir, mas percebeu que alguém já havia ocupado a cabine. Ele imediatamente se desculpou e tentou sair, mas o homem disse que ele poderia ficar e se solidarizou ao notar como ele estava cansado. Ele também se ofereceu para comprar um bolo, mas Haoyi recusou. Nesse momento, Zitong ligou para saber como Haoyi estava, e ele ficou extremamente grato por ela não ter entendido mal a situação. Ele então disse onde poderia encontrá-lo, e depois que desligou, seu companheiro perguntou se Zitong era sua namorada. Haoyi negou, mas como estava nervoso, o homem ficou convencido de que Haoyi gostava de Zedong. De repente, ele deu a Haoyi uma caixa de doces e perguntou se ele acreditava em mágica. Haoyi disse que não, e o homem riu, achando bobo ele fazer essa pergunta. Eles ainda estavam conversando quando Ziteng ligou dizendo que estava do lado de fora. Então, Haoyi saiu para buscá-la. Quando voltaram, ele se surpreendeu ao ver que o homem tinha ido embora, mas a caixa ainda estava lá. Então, Haoyi a colocou no bolso. Mei estava do lado de fora, observando-os, mas não se aproximou e foi embora porque se sentiu um pouco magoada por ele estar com Zitang. Enquanto estava triste à beira do rio, o homem misterioso apareceu e revelou que era o diretor. Ele percebeu que ela havia cometido um erro, e Mei implorou para que ele não contasse a ninguém, prometendo que já tinha tudo sob controle. O diretor garantiu que não se importava que ela tivesse errado, e lembrou que ela seria punida e perderia seus poderes se seus erros fossem descobertos. No entanto, ele não era tão cruel a ponto de deixá-la sofrer, então ele colocou um selo nela para ajudar a controlar sua mágica, e a avisou para parar de interferir nos assuntos mortais. Mais tarde, Haoyi assistiu a uma entrevista em que Sandy esclareceu os rumores sobre ele. Então, Zitong sugeriu que ele voltasse para casa. Quando ele puxou a carteira para pagar, percebeu que era tolice tentar sair enquanto Zitong estava com ele. Então, pediu que ela o acompanhasse ao shopping para comprar um pijama para sua prima. A loja para onde foram tinha muitas opções sugestivas, e depois que Zitong as experimentou para Haoyi, o garoto não conseguia formar frases. Sem perceber o efeito que causava nele, Zitong sugeriu que comprassem tudo que ela experimentou. Depois, eles foram aproveitar o resto do dia no fliperama. No caminho de volta, um dos haters de Xuan da convenção de anime e um grupo de caras os pararam. A garota alegou que Haoyi tinha causado problemas pra ela, então ela ia fazê-lo pagar. Haoyi pediu a Zitong para ficar atrás dele enquanto falava com os visitantes, e para sua surpresa, ele os espancou assim que a polícia chegou. Aparentemente, Zitong tinha chamado a polícia, e quando o oficial mencionou que seu pai era o chefe, o garoto saiu irritado. Ele não gostou de ter intervenido, e no fundo, também não gostava de policiais. Zitong o seguiu para tentar animá-lo, mas Hao não estava no clima, então ele se desculpou e pediu para que ele ficasse com ela um pouco mais. Decidindo não deixá-la se sentir mal, ele lhe trouxe uma bebida, e eles se sentaram no parque, sem perceber que estavam sendo observados. No parque, Haoyi se abriu com Zitong, dizendo que sempre quis ser policial como seus pais. No entanto, o trabalho deles tornava impossível passar tempo de qualidade com Haoyi. O menino passava a maior parte do tempo sozinho e, até no seu aniversário, comprou seu próprio bolo e cantou para si mesmo. Um dia, alguns homens que buscavam vingança contra seu pai invadiram a casa. O jovem Haoyi chamou a polícia, esperando que seu pai viesse salvá-lo, mas ele mandou seus subordinados. Depois daquele dia, Jeniek Haoyi parou de querer ser como o pai, e o pior, seu pai os fez se mudar muito para evitar que isso se repetisse. Coincidentemente, após a última mudança, ele conheceu Jin-han, que assumiu a responsabilidade pelos pais dele e o ajudou nos estudos. Haoyi havia mais como um membro da família do que seus próprios pais, por isso estava sempre na casa dela. Mesmo tendo hábitos ruins, um dia, ela foi falar com os pais dele, e eles pediram desculpas a Haoyi por negligenciá-lo. No entanto, isso não melhorou a relação deles. Sempre que Ji-han aparecia, ele fingia que estava tudo bem, pois não queria que ela sentisse que seus esforços eram em vão. Para compensá-lo, seu pai pediu a alguém para ensiná-lo a lutar, mas Haoyi ainda sentia a solidão. Zitong sentiu pena de Haoyi e finalmente entendeu por que ele se arriscou por ela. Enquanto chorava por ele, Haoyi pediu que ela não fizesse isso. Mas Zitong se recusou a ouvir e o abraçou. Ela disse para ele não agir forte quando estava machucado, e que doía não poder ajudá-lo como ele a ajudou. Haoyi tentou confortá-la, mas insistiu que ajudá-lo não fazia sentido. A garota persistente não desistiu, e disse que sabia que ele ainda queria ser policial. Mesmo afirmando que havia abandonado esse sonho, enquanto se abraçavam, não perceberam Mei, que os observava em silêncio. Ela tentou se convencer de que não estava afetada pelo que viu, mas seu corpo atraiu. Ela começou a relembrar os momentos com ele. Não surpreendentemente, não sabia por que se sentia assim, e, quando se acalmou, se perguntou se tinha um lugar no futuro dele. Nesse momento, o cara que estava observando Mei mais cedo apareceu ao lado dela. Seu nome era Korg, mas Mei não ficou feliz em vê-lo, e começou a se afastar. Korg a seguiu e, depois de encurralá-la, exigiu saber por que ela o estava evitando. Mei desviou habilidosamente da pergunta e perguntou por que ele estava no mundo mortal, ao que ele respondeu que estava lá para levá-la para casa. Ele acreditava que ela já tinha feito o suficiente para ajudar Haoyi, mas Mei afirmou que ainda havia algo que precisava fazer. Quando tentou voar, ele segurou sua mão e perguntou se ela ainda conseguia usar sua mágica depois de tanto tempo no mundo mortal. Mei respondeu que não era da conta dele, e disse que ainda não tinha encontrado a pessoa que deixou o bolo de chocolate no telhado, então não podia ir ainda. Korg argumentou que a razão dela era idiota. Mas Mei não se importou e disse que só voltaria depois de encontrar a pessoa. No dia seguinte, Haoyi estava em casa quando recebeu uma ligação de Zitong, que lhe disse que Xuan precisava de ajuda. 2 horas atrás, Zitong conheceu Xuan no centro de convenções de anime e a levou para conhecer suas novas colegas, Shuei e Tian. Surpreendentemente, Zitong já conhecia as meninas, então Xuan acabou sendo a quarta roda enquanto elas falavam sobre roupas. No entanto, ela se intrometeu na conversa quando uma das meninas tentou mostrar o caderno de design da personagem Shuna para Zitong. Shuei e Xian abraçaram Zitong e disseram para ela não ficar brava, explicando que só queriam que todos vissem como ela era criativa. Uma das meninas entregou a Zitong sua bolsa e insistiu que ela vestisse o traje de rainha, e assim ela fez. Porém, o traje não estava completo, pois ela havia esquecido a coroa no armário da escola.
Ela se preocupou em não voltar a tempo para o aquecimento do concurso, mas suas amigas a tranquilizaram, dizendo que cuidariam dessa parte. Confiando nelas, Xuan saiu, mesmo com as nuvens indicando que Thor estava prestes a fazer uma cena. Enquanto ela estava fora, Shuei e Xian arrasaram no aquecimento, e depois, elas confiaram o cosplay de empregada antiga dela a Zetong. Segundo elas, era o amuleto da sorte de Xuan, e Zetong entendeu o porquê. Nesse momento, ela ouviu um barulho alto e viu que estava chovendo muito, o que a preocupou, então ligou para Xuan. Xuan informou que ainda estava no ponto de ônibus, e disse que não achava que conseguiria voltar a tempo por causa da chuva, mas Zitong prometeu ganhar tempo para ela. Foi quando ela ligou para Hao Yi, que imediatamente correu para a escola pegar a coroa, apenas para encontrar Mei vagando pelos corredores como um fantasma. Quando ele pediu que ela fosse com ele ajudar Xuan, ela de repente começou a chorar e correu para os braços dele em busca de conforto. Confuso, ele perguntou o que havia acontecido, mas Mei só disse que não queria ir a algum lugar. Alguns minutos depois, ela se afastou e pediu desculpas por se agarrar a ele, já que ele era o namorado de outra. Isso fez Hao olhar para ela como se estivesse louca e perguntar a que relacionamento ela estava se referindo. Percebendo que havia interpretado a situação errada, Mei imediatamente se animou e disse para ele liderar o caminho até Xuan, fazendo Hao Yu se perguntar se a garota estava perdendo a razão. Enquanto isso, no centro de convenções, Zitong estava prestes a subir ao palco com Shuei e Tian. Elas estavam preocupadas porque Xuan ainda não tinha voltado, mas Zitang deixou os nervos de lado e convenceu as meninas de que poderiam segurar a barra até Xuan chegar. Ao mesmo tempo, Xuan estava chorando no ponto de ônibus, mas então Hao Yi apareceu com sua coroa e um guarda-chuva, dizendo que tudo ficaria bem. Enquanto ele corria para o centro com ela nas costas, a chuva diminuiu, e a esperança de Xuan voltou instantaneamente. De volta ao centro, Zi estava no palco se apresentando. Mas Xuan e Xian estavam preocupadas porque Xuan ainda não tinha voltado. De repente, uma cortina de fumaça apareceu atrás de Zitang, e Xuan saiu dela, fazendo a multidão enlouquecer. No entanto, ela focou sua atenção em Zitong, agradecendo por manter o show em andamento na sua ausência. Mais tarde, após o show, Xuan agradeceu novamente a Zitong pela ajuda, e quando Zitong tentou devolver o traje de empregada, ela se recusou a aceitar, dizendo que ficava melhor em Zitong mesmo. Hao Yi incentivou Zitong a aceitar o presente, e enquanto se afastavam, ele começou a elogiar suas habilidades de atuação. Eles estavam tão envolvidos na conversa que não perceberam que Xuan não o seguiu até ela se afastar em outra direção. Dias depois, enquanto Hao Yi arrumava as coisas para a viagem de acampamento, Zitong o encontrou. Ela queria que ele escrevesse seu nome para o sorteio, e depois que ele fez, saiu correndo. Hao Yi percebeu que ela estava nervosa, e até Mei comentou que algo estranho estava acontecendo. Minutos depois, Zitang encontrou Xuan, e elas estavam manipulando o sorteio para ficarem no mesmo grupo que Hao Yi. Foi tudo ideia da Xuan. Enquanto discutiam o plano, não perceberam Yuan atrás delas. Mais tarde, durante o sorteio, Xuan ficou chocada ao ver que o número de papéis marcados aumentou, mas não teve escolha a não ser pegar todos. E quando o professor chamou os nomes, ficou furiosa ao descobrir que Yuan era membro extra do grupo. No dia da viagem, Xuan liderou o grupo até o acampamento, mas ainda estava irritada por Yuan ter estragado seus planos. Então, descontou sua raiva no inocente Hao Yi, que estava atuando como seu carregador. Mei também dificultou seu trabalho, sentando na mochila pesada. Quando ele reclamou, ela o chamou de fraco. Mas suas palavras não o afetaram, pois ele percebeu a aura assassina que as garotas estavam emitindo. No momento em que ele apontou isso para Mei, ela desejou boa sorte e saiu para explorar. Quase imediatamente, Suan apareceu ao lado de Hao Yi e começou a reclamar de como ele estava se movendo devagar. Hao Yi explicou que as mochilas eram pesadas. E quando Zitang ouviu isso, se desculpou e tentou pegar sua mochila. Xuan imediatamente a parou e disse que era dever do garoto carregar as coisas pesadas. No entanto, Yuan fez um comentário que deixou Xuan tão irritada que ela pegou a maior mochila. Infelizmente, era mais pesada, e ela caiu sob seu peso, mas se recusou teimosamente a devolvê-la. Enquanto continuavam a jornada, Xuan brigou com Hao Yi e o agrediu quando ele disse que ela era uma tsundere de baixo orçamento. Pouco depois, chegaram ao acampamento. Xuan garantiu que Zitong e Hao Yi trabalhassem juntos na comida, mas Yuan ainda foi perturbar eles. Ela apresentou o bento que fez para Hao Yi, e o garoto instantaneamente esqueceu que estava cozinhando e declarou que comeria o prato de Yuan. Isso deixou Zitong triste, e ela perguntou o que ele queria que ela fizesse com a comida que fizeram. Yuan afirmou que a comida de Zitong não era uma opção saudável, o que deixou Xuan brava, então ela exigiu saber de qual comida Hao Yi iria comer. O garoto apavorado respondeu que comeria as duas, e isso foi suficiente para acalmar cada garota. No momento seguinte, recebeu uma ligação de Shueli, que disse que estava indo até ele. Antes que suas palavras pudessem fazer sentido, um helicóptero apareceu, e mochilas pesadas foram jogadas para fora. Shueli apareceu logo depois, e enquanto imobilizava Hao Yi no chão, disse que não aceitaria seu harém. Sabendo que ela era louca o suficiente para atacá-los, ele tentou acalmá-la, mas Xuan reclamou que ele estava fazendo favoritismo. Quando mencionou que Zitan trabalhou duro para preparar a comida, Shueli virou a grelha e disse que seu homem só comeria a comida que ela preparou. A raiva de Xuan instantaneamente dobrou, então ela disse a Shueli para sumir, porque ninguém gostava de uma grude desesperada. Irritada, Shueli começou a persegui-la e acidentalmente pôs fogo em tudo. Hao Yi e Yuan imediatamente tentaram apagar o fogo, enquanto Zitong correu para buscar água, mas Shueli ainda tentou atacar Xuan porque achava que não tinha feito nada de errado. Hao conseguiu detê-la, mas a garota louca disse que não descansaria até se livrar das meninas. Como o destino quis, Zitong foi puxada para o rio pela correnteza, e Xuan pulou para salvá-la sem pensar duas vezes. Ao ver isso, Hao Yi empurrou com raiva as mãos de Shueli e correu para salvar as meninas. Shueli tentou detê-lo, mas Yuan apareceu ao lado dela e deu um tapa forte. Sem surpresa, ela tentou retaliar, mas parou quando Yuan disse que Hao Yi nunca a perdoaria se algo acontecesse com Zitong ou Xuan. Ela então caiu de joelhos e tentou se convencer de que Hao Yi nunca poderia ficar bravo com ela. Yuan fingiu não ouvir enquanto ela tentava se enganar e recuperar o mapa para traçar a rota mais segura para salvar suas amigas. Enquanto isso, Hao Yi corria pela margem do rio, quando de repente chamou Mei para ajudar as meninas. Ignorando-o, Mei já havia tentado e falhado porque sua magia parou de funcionar. As meninas estavam fazendo o possível para se manter à tona, mas a correnteza era forte demais, e elas estavam fracas. Assim que foram puxadas para baixo, Hao Yi pulou para salvá-las, e as três acabaram se agarrando a uma pedra. Infelizmente, a correnteza ainda era forte demais, e enquanto eram arrastadas, Hao Yi pediu para as meninas se agarrarem em suas pernas.
O peso extra fez com que ele perdesse as calças, e todos caíram no chão. Um tempo depois, já era noite, então Yuan sugeriu a Shuele que parassem e descansassem um pouco. Shuele recusou, dizendo que não descansaria até ter certeza de que Hao Yi estava bem, então Yuan não tentou detê-la enquanto ela corria. Ela não havia ido muito longe quando tropeçou nos próprios pés, e em vez de se levantar, ficou lá chorando. Quando Yuan a encontrou, não teve pena, e disse que era perigoso andar sozinha pela floresta. Ela então se sentou com Shuele e lhe deu um pão porque ela não havia comido nada. Shuele aceitou o pão em silêncio, mas ao começar a comer, começou a chorar novamente e admitiu a Yuan que sabia que era insuportável. No entanto, ela acreditava que era a única maneira de evitar que o passado se repetisse, pois não queria perder Hao Yi novamente. Yuan apontou que se ela não mudasse, realmente perderia. Hao Yi e Shuele ficaram sem palavras. Enquanto isso, Hao Yi finalmente encontrou Zitong e Shuan de novo, mas ao nadar até elas, perdeu a consciência. Quando ele acordou, estava fora da água, e as garotas haviam acendido uma fogueira para se aquecer. Uma preocupada Zitone tentou verificar sua temperatura encostando a cabeça na dele, mas isso o deixou nervoso. Depois que ele conseguiu se afastar, foi a vez dela ficar nervosa porque ele ainda estava sem calças. Shuan então o agrediu como se fosse culpa dele estar de roupa íntima, mas depois que ele se vestiu, tudo voltou ao normal. Eles se sentaram ao redor da fogueira e discutiram como voltar ao acampamento. Hao Yi disse que tudo o que precisavam fazer era esperar, pois tinha certeza de que Yuan viria encontrá-los. Shuan não duvidou disso, mas ao lembrar que Shuele iria junto, seu humor mudou. Hao Yi se desculpou em nome de Shuele, e Shun disse que ele era o culpado pelo comportamento de Shuele. Eventualmente, eles pararam de falar sobre Shuele. Quando começaram a fazer pedidos às estrelas, o grupo de resgate chegou. Shuele imediatamente correu para abraçar Hao Yi, e enquanto o segurava, chorou e implorou para ele nunca deixar. Depois que ela se acalmou, se agarrou a ele enquanto se sentavam ao redor da fogueira, compartilhando a comida e as bebidas que Yuan trouxe. Sem que soubessem, Mei os observava com emoções conflitantes. Ela estava feliz que estavam bem, mas triste por não ter conseguido ajudá-los. Um tempo depois, Yuan levantou os 2 sacos de dormir que não queimaram, e Hao Yi sugeriu que as garotas os compartilhassem, mas elas recusaram e fizeram questão de que ele se juntasse a elas. No dia seguinte, Shuele tentou começar o dia beijando Hao Yi, mas Xuan a parou e disse que era cedo demais para agir como uma ferramenta de fazenda. Isso levou as 2 garotas a brigarem, e enquanto Ziteng tentava ser a árbitra, Hao Yi notou Yuan sentada à beira do rio. Quando ele se aproximou dela, viu que ela estava planejando o caminho de volta, e ela disse que se saíssem logo, chegariam ao acampamento ao meio-dia. No momento seguinte, ouviram Juan repreendendo Shueli porque ela rasgou o vestido de Zitong, mas a princesa mimada nem se importou. Ela alegou que a culpa era de Shueli e disse que tudo teria ficado bem se não tivessem tentado roubar Hou Yi dela. Shueli respondeu com raiva que Hou Yi nunca gostaria de uma metida como ela, e foi quando Hao Yi decidiu intervir. No entanto, antes que ele pudesse, Yuan desmaiou, e foi quando perceberam que ela estava com febre. Infelizmente, eles não tinham remédio para isso, então Hao Yi disse que a carregaria de volta para o acampamento. Ele apenas pediu a Xuan que juntasse suas coisas quando um helicóptero apareceu, e a mãe de Shueli desceu dele. A mulher elogiou a filha por ter escapado de novo, mas disse que não iria embora sem ela. Quando ela se moveu para lutar com Shueli, a garota surpreendeu dizendo que iria com ela, desde que levassem Yuan para um hospital. A mulher aceitou o acordo, e antes de saírem, avisou Hou Yi que tinha chamado um carro. No dia seguinte ao retorno da viagem, Hou Yi tentou limpar seu apartamento porque Zitong disse que viria. No entanto, quando a campainha tocou, era Dong do outro lado. Hou Yi tentou mandá-lo embora, mas Dong entrou à força e se sentou como se fosse o dono do lugar. Ele então disse a Hao Yi que, se ele não deixasse claras suas intenções com Shueli, ele iria atrás dela. Hao Yi não respondeu, o que deixou Dong irritado. Então, ele o agarrou pela gola e disse que não era legal brincar com os sentimentos das pessoas. Dessa vez, ele não estava falando apenas de Shueli, mas também de Zetong. Quando Hao Yi finalmente respondeu, pediu a Dong um tempo para pensar, e Dong concordou. Ao se virar para sair, ficou surpreso ao ver Zitong na porta, que eles tinham esquecido de fechar. Ela se desculpou por ouvir a conversa, mas Dong saiu sem dizer nada. Hao Yi então começou a limpar a bagunça que ele e Dong fizeram, enquanto Zitong tomava chá, mas sua curiosidade a levou a perguntar sobre a relação de Dong e Hao Yi com Shueli. Hao Yi contou a ela sua história com Shueli e como se tornaram uma dupla depois que Dong se transferiu para a escola. No entanto, as coisas não duraram porque Shueli de repente arrumou um namorado e parou de sair com eles. Hao Yi não aprovou a escolha dela, mas como Shueli parecia feliz, decidiu não interferir. No entanto, essa decisão voltou para assombrá-lo quando o namorado de Shueli, Yuzai, anunciou publicamente seu noivado com outra garota. A desolada Shueli quis saber onde estavam as câmeras, mas ele garantiu que não estava brincando. Ele também fez todos acreditarem que Shueli era quem o perseguia e se agarrava a ele. A humilhação foi tão grande que Shueli parou de ir à escola, e quando Hao Yi a visitou, ela havia se tornado uma pessoa completamente diferente. Logo após essa visita, ela foi pro exterior com a mãe, e ele não soube mais dela até que ela retornou recentemente. Depois de ouvir sua história, Zitaon perguntou a Hao Yi se ele tinha sentimentos românticos por Shueli, e ele garantiu que havia apenas como amiga. Na semana seguinte à escola, enquanto Shueli voltava para casa, teve a infelicidade de encontrar seu ex-namorado, Yuzei, parado na porta da escola. Quando ele se aproximou, ela ficou tão assustada que saiu correndo, mas ele a seguiu. Uma vez que ele a encurralou em um beco, ele deixou de lado a fachada de bom moço e disse que queria que ela falasse com a mãe dela em seu nome. A empresa da família dele estava passando por dificuldades, e ele acreditava que a mãe de Shueli poderia ajudá-los. Shueli concordou, e depois que ele se afastou, ela se deixou cair no chão, tentando se acalmar. Infelizmente, o encontro a afetou tanto que no dia seguinte ela se trancou no quarto e se recusou a sair. Quando sua mãe mandou ela ir à escola, ela chorando disse que estava sendo seguida, mas a mulher não acreditou. Achou que era só uma encenação, mas deixou ela ficar em casa, já que estava feliz que Shueli não veria Hao Yi. Depois que ela saiu, Shueli lembrou do que Yuan disse naquela noite e decidiu enfrentar seus medos. Então quando Yuje ligou alguns segundos depois, ela o dispensou e deixou claro que não queria mais nada com ele. Em resposta, Yuje ameaçou machucar Hao Yi, e o sangue de Shueli gelou. Sem que ela soubesse, ele havia enviado uma nota para Hao Yi se encontrar com ele no estacionamento subterrâneo da escola, que não tinha sinal. Quando Shueli tentou contatar Hao Yi, não conseguiu, então saiu correndo em pânico, pois achava que Yuzei havia cumprido sua ameaça. Mais tarde, enquanto Mei ia procurar Hao Yi, ela viu Shueli sendo sequestrada.
Naquele momento, Hao-yi estava ao lado de uma máquina de vendas, relembrando a conversa com Yu-Ge. O cara tentou fazer o bom moço, mas Hao-yi viu através dele e jurou atrapalhar seus planos. Nesse instante, Mei apareceu e abraçou Hao-yi, dizendo que estava feliz que ele estava bem. Quando ele perguntou por que ela disse isso, ela revelou que Shu-Eli tinha sido sequestrada, e Hao-yi ficou preocupado. Os sequestradores levaram Shu-Eli para uma fábrica abandonada nos arredores da cidade, e não foi surpresa quando Yuzu foi revelado como mentor. Ver a expressão aterrorizada de Shu-Eli trouxe muita alegria a ele, mas seu sorriso desapareceu quando ela disse que Hao-yi viria salvá-la com a ajuda da polícia. No entanto, ele se recuperou rapidamente e disse que mesmo se Hao-yi chamasse a polícia, eles não fariam nada, pois ela estava desaparecida há apenas 2 horas. Nesse momento, Shu-Eli perguntou o que ele queria dela, e ele revelou que precisava de material de chantagem para forçar a cooperação da mãe dela. Aparentemente, ele já havia abordado a mãe dela sobre a empresa da família, mas ela se recusou a ajudar. Shu-Eli imediatamente tentou escapar, mas Yuzi e seus homens a cercaram como leões famintos. Enquanto isso, Hao-yi e Mei acabaram de chegar do lado de fora, e Hao-yi xingou Yuzi por escolher um lugar que a polícia teria dificuldade em chegar. Quando ele disse a Mei que ia entrar para verificar se Shu-Eli estava bem, ela implorou para ele não ir. Hao-yi explicou que precisava ir e garantiu que cuidaria de si mesmo. Ele também disse que precisava da ajuda dela para reunir provas contra Yu-Ge e lhe entregou seu celular. Momentos depois, ele fez sua entrada heróica na fábrica e perdeu a calma ao ver o estado em que Shu-Eli estava. No entanto, antes que pudesse fazer algo, Yu-Ge ameaçou machucar ainda mais Shu-Eli. Quando Hao-yi congelou no lugar, Yuzi ordenou que seus homens o espancassem, mas ele não reagiu, pois precisava fornecer a Mei conteúdo suficiente para filmar. Quanto mais eles o batiam, mais Shu-Eli chorava e implorava a Yuzi para parar, mas ele se recusou, pois queria que ela visse que seu chamado herói não passava de um blá blá blá. De repente, um dos caras pegou um pedaço de ferro e desceu sobre Hao. Mas, para a surpresa de todos, Shu-Eli pulou na frente de Hao-yi e levou o golpe. Enquanto estava ali sangrando, ela se perguntou se as coisas teriam sido diferentes se não tivesse ouvido sua mãe todos aqueles anos atrás. Acontece que sua súbita obsessão em superar Halle na escola vinha da mãe dela dizendo que ele só reconheceria seus sentimentos se ela o superasse. Mas Shu-Eli foi além, tratando o mal sempre que tinha chance. Halle acabou parando de se esforçar nos estudos e na amizade, mas ela nem percebeu. Um dia, enquanto se gabava de estar em uma aula importante, Hao-yi disse que agora teriam chances de se encontrar, e foi aí que as consequências de suas ações a atingiram. Infelizmente, não havia nada que ela pudesse fazer para consertar isso. De volta ao presente, Yuzai tentou apelar para Shu-Eli, mas ela já estava farta dele, e disse que nunca o ajudaria com nada. Ela também disse que nunca gostou dele, mas ele não acreditou, e lembrou que foi ela quem confessou seu amor com chocolates. Shu-Eli riu ao ouvir isso, e revelou que a confissão foi por impulso. Na verdade, ela tinha comprado os chocolates para Hao-yi, mas depois que Dong a assustou, ela perdeu a coragem e deixou o pacote cair. Quando Hao-yi se abaixou para pegar, ela gritou para ele não tocar em suas coisas, mas ele não ouviu. Dong então começou a provocá-la sobre estar apaixonada por Hao-yi, e isso chamou a atenção das pessoas. No entanto, Hao-yi desmentiu a especulação, dizendo que era a última pessoa com quem Shu-Eli gostaria de sair. Ouvir essas palavras quebrou o coração de Shu-Eli, mas ela fingiu estar bem e arrancou o chocolate de suas mãos. Só quando voltou para sua sala que desabou e começou a descontar sua raiva no chocolate. Enquanto chorava, ouviu seus colegas falando sobre Yu-Ge e como ele era o cara mais popular da escola, então decidiu usá-lo para superar Hao-yi. Ouvir que ele era um plano B deixou Yu-Ge irritado, e ele se vingou admitindo que a rejeitou publicamente anos atrás porque descobriu que ela tinha sentimentos por Hao-yi. Sua humilhação era o consolo dele, e ele disse que ela merecia o isolamento que isso trouxe. Hao-yi tentou argumentar, mas Shu-Ili o interrompeu, dizendo que Yuza estava certo. Ela estava convencida de que precisava expiar seus pecados, e quando disse que o amava, ele se lembrou daquele dia em seu quarto após o incidente. Então, ele disse que ela não tinha feito nada de errado e que se alguém deveria se desculpar, era ele. Claro, ela discordou, e enquanto o abraçava, implorou por seu perdão. Mas ele disse que era hora de seguirem em frente. Ver os dois juntos deixou Yuzei ainda mais irritado, então ele o chamou, dizendo que ainda era ele quem mandava. Em resposta, Hao-yi revelou que na verdade estava no controle e chamou Mei para enviar a gravação. Em segundos, a postagem foi entregue a quase todos na cidade, incluindo Yu-Ge e seus capangas. Enquanto tentavam descobrir como Yi havia feito isso, Yi derrubou os capangas e aconselhou Yu-Ge a se entregar. Na hora, a polícia chegou para levar Yu-Ge, mas ele ainda tentou atacar Hao-yi com uma faca. Shu-Eli imediatamente agiu como escudo de Hao-yi, e enquanto estava sangrando em seus braços, disse que estava feliz por ele não ter se machucado. Hao-yi a repreendeu com lágrimas por ser tão imprudente, mas Shu-Eli não se importou, e até sorriu antes de desmaiar. Mais tarde, no hospital, Hao-yi se culpou por tudo que Shu-Eli passou, mas Zitong disse a ele para não pensar assim. Infelizmente, Hao-yi discordou, e no calor do momento disse que ela não entendia o que Shu-Eli passou. Zitang se assustou, mas ainda disse que Shu-Eli não ficaria feliz ao ouvir ele se culpando. Nesse momento, a mãe de Shu-Eli chegou e deu um tapa em Hao-yi, culpando-o pela situação da filha. Quando tentou bater nele de novo, o marido a parou e pediu para Hao-yi explicar o que aconteceu. Depois que Hao-yi fez isso, ele se desculpou por não ter protegido Shu-Eli, mas o homem discordou. Ele disse que se ele e a esposa tivessem prestado mais atenção na filha, as coisas não teriam chegado a esse ponto. De repente, Ziteng correu e disse que Shu-Eli tinha acordado. Quando foram vê-la, ela não conseguia lembrar quem era Hao-yi. Então, o pai dela saiu correndo para encontrar o médico. A mãe o seguiu, deixando Hao-yi sozinho com Shu-Eli. Zitung fechou a porta para dar privacidade a eles. Hao-yi então se sentou ao lado de Shu-Eli na cama e se apresentou novamente. Ele disse que cresceram juntos, mas como era um idiota, a feriu. Depois de se abrir, ele se desculpou e prometeu que a protegeria para sempre. Suas palavras despertaram algo em Shu-Eli, e quando ela o abraçou, ele percebeu que ela só estava fingindo não conhecê-lo. As garotas entraram nesse momento e, mesmo as repreendendo, ela tentou beijar Hao-yi. Enquanto ele lutava contra ela, uma garota apareceu na porta e disse a Hao-yi que ele se tornara um verdadeiro rei do harém. Quando ela entrou, Hao-yi reconheceu quem era, mas antes que pudesse reagir, ela se jogou nele e o chamou de meu amor. Essa palavra despertou a ciúmes da garota, então Hao-yi explicou rapidamente que Shido era sua prima. Shido não gostou de ter sua farsa exposta, mas ainda disse às garotas que Hao-yi era só dela. Elas a encararam, e quando ela correu para Hao-yi em busca de proteção, elas ficaram ainda mais irritadas.
Shido piorou a situação com comentários, então Haoi se despediu das garotas e levou Shido embora. Mais tarde, em sua casa, Haoi pediu para Shido olhar no armário por algo para vestir, e a garota escolheu o vestido de noite que Zitong o ajudou a comprar. No entanto, ela não tinha o corpo certo para usá-lo, então Haoi deu um tapa na cabeça dela. Enquanto começava a procurar algo mais para dar a ela, Shitou pulou em suas costas e se recusou a soltar, até que ele concordasse em contar uma história para dormir. No dia seguinte, Zitong, Suan e Yuan estavam do lado de fora da sala de aula de Haoi, observando-o como se fossem stalkers. Notaram que ele estava muito cansado, e quando começaram a especular o porquê, Shido apareceu, dizendo que tinham ficado acordados até tarde fazendo coisas de trama. Quase imediatamente, Xuan invadiu a sala e atacou Haoi, chamando-o de porco nojento. Ele tentou se defender, mas Xuan não estava interessada. E como sua acusação atraiu uma multidão, ele segurou a mão dela e saiu correndo. Tentou explicar de novo, mas Xuan continuou gritando na cara dele até Yuan e Zitan chegarem e pedirem para ela se acalmar. Haoi disse que não adiantava, pois eles não acreditariam que ele estava falando a verdade. Nesse momento, Shido apareceu e começou a defendê-lo, até dizendo que ela nunca deixaria de amá-lo. Essa declaração fez Xuan começar a reclamar de novo. Mas Haoi disse para ela cuidar da vida dela e saiu com Shido. Como esperado, Xuan ficou ainda mais irritada e começou a xingá-lo. Yuan então apontou que Haoi deve ter suas razões. Mas Xuan disse que suas razões estavam erradas e que precisavam colocá-lo de volta no caminho certo. Mais tarde naquele dia, Zitong convidou Shitou para o telhado e pediu que ela contasse mais sobre o relacionamento de Haoi com os pais. O fato de ela já saber sobre a situação familiar de Haoi fez Shi dizer que Zitong não era qualquer um. No entanto, ela ainda se recusou a contar, dizendo que tudo que Zitong precisava saber era que Haoi foi seu primeiro namorado, o que a surpreendeu. No dia seguinte, ela encontrou Xuan e Yuan em um café e contou o que Shitou disse. Mas Yuan tinha certeza de que Shitou estava mentindo. Nesse momento, Zetong avistou Dong passando, então o seguiram e perguntaram sobre o relacionamento de Hao com Shitou. A expressão de Dong mudou instantaneamente ao ouvir a pergunta delas, e ele tentou sair, mas as meninas não deixaram, insistindo que ele contasse. Sem escolha, Dong revelou que Hao já teve um relacionamento com Shido, mas disse que havia mais na história que não podia contar. Depois que Dong saiu, as garotas começaram a sentir que tinham feito algo errado, e Zitong disse que quase esqueceu que seu objetivo era ajudar Haoi a retomar seu sonho. Assim que as palavras saíram de sua boca, Shiito apareceu atrás delas e decidiu se abrir. Na noite em que Haoi quase foi levado pelos inimigos de seu pai, ela veio vê-lo e testemunhou ele jogando seu distintivo de brinquedo fora. Ele disse que era porque não havia nada de bom nos policiais, e quando ela tentou ligar para o pai dele, Haoi não deixou. Segundo ele, seu pai não se importava com ele, porque se importasse, teria corrido para salvá-lo ao ouvir que a casa tinha sido invadida. Esperando animá-lo, ela disse que aceitaria seu pedido para ser sua namorada. Essa parte da história fez Xuan explodir, pois ela se recusava a acreditar que Haoi já havia pedido a própria prima para namorar. Zitong apontou que ele poderia ter feito isso por solidão, e perguntou o que Dong estava fazendo naquela época. Shido explicou que Dong não era amigo de Haoi, e quando ela pediu para que ele fosse, o garoto recusou. Sentindo-se magoada, ela declarou que só ela sabia o que Haoi realmente precisava, pois era sua namorada. E a partir daquele dia, ela sempre estava com Haoi, garantindo que ele não se sentisse sozinho. Um dia, depois da escola, Dong e Haoi deveriam limpar, mas Dong o deixou fazer tudo. Quando o professor chegou, Haoi disse que Dong já tinha feito a parte dele. Graças a Shido, Dong ouviu isso, e após o professor sair, foi ajudar Haoi. Ele agradeceu por ter coberto ele e disse que a namorada de Haoi tinha vindo buscá-lo. Haoi ficou chocado e explicou rapidamente que Shido era seu primo, e só fez de namorada em uma peça. Shido ouviu o que ele disse, mas não entrou na sala porque os meninos começaram a conversar sobre videogames. Pouco depois, Shido saiu para estudar no exterior e só voltou nas férias. Ela admitiu que sempre gostou de ver Haoi cercado de amigos, mas temia que ele fosse aproveitado. Suas palavras fizeram Zitong perceber que ela só estava testando a lealdade deles a Haoi, e não negou. Naquela noite, Zitong correu até a casa de Haoi para informar que Shitou estava voltando para os estados. No caminho para o aeroporto, Haoi disse que se sentia envergonhado por Shido sempre ter cuidado dele, mesmo sendo mais velha. Ele então tentou ligar para ela, mas o celular estava desligado porque ela já tinha embarcado. Vendo como ele estava triste, Zitong disse que ainda poderiam chegar a tempo. Então, Haoi pediu ao motorista para pegar outro caminho. Era uma área restrita, mas o motorista passou pela barreira a pedido de Zitong. E quando o guarda tentou relatar a intrusão, Mei usou sua mágica para embaralhar o sinal do rádio dele. Xueli e os outros também usaram o carro para bloquear a viatura. Então Mei pediu para Haoi colocar a cabeça para fora do teto solar. Ela então usou sua mágica para chamar a atenção de Shido e amplificar a voz de Haoi para que ela pudesse ouvi-lo. Shido ficou emocionada ao ver Haoi, mas prometeu que ficaria bem e pediu para ela não se preocupar mais com ele. Mesmo depois que o avião decolou, Haoi ainda chamou Shido, agradecendo por tudo que ela fez. Quando Xueli e os outros chegaram, Xuan disse para ele se animar, já que ainda tinha eles. Mas Xueli teve que exagerar e roubou outro beijo de Haoi, para a irritação de Xuan. Isso é tudo por agora, mas o que você acha do harém desajustado de Haoi? E você acha que ele resolveu todos os problemas com o chocolate do amor? Se você chegou até aqui, comente o nome da sua garota favorita.